frente com a lei. E no programa de hoje vamos conversar com o vereador Raimundo Bampi, do PSB. Ele vai falar sobre a proposta recente que ele caminhou ao Executivo Municipal, visando a criação de um mercado público em Caxias do Sul. Tudo bem, vereador? É um prazer recebê-lo. Prazer é tudo nosso, né? Estarmos mais uma vez aqui nesse programa de frente com a lei, para também prestarmos aos nossos eleitores, né? Prestarmos contas daquilo que nós estamos fazendo aqui dentro da Câmara Municipal de Vereadores de Caxias do Sul. Vereador, essa ideia do mercado público, ela vem ecoando há alguns anos em Caxias do Sul. Eu lembro que o seu colega de partido, o vereador licenciado hoje, Eloy Frisso, que está na direção do SAMAI, já trazia para a tribuna, sobretudo na questão de aproveitamento do espaço, para quem está nos acompanhando, da antiga metalúrgica Abramo Ebel, Pátio 2, se eu não estou enganado, era esse o termo que se utilizava. Enfim, o prédio da antiga Maesa, como todo mundo já comenta, que hoje está ainda em utilização pelo Grupo Voges e que há todo um debate junto ao governo do estado na questão do processo de tombamento. E o vereador Frisso, já em anos anteriores, colocava essa situação de aproveitar então esse espaço, dentre outras possibilidades, para sediar um mercado público municipal. Como é que está sendo essa sua conversação junto ao Executivo, o senhor que encaminhou um pedido nesse sentido ao prefeito Alceu Barbosa Velho? Na verdade, logo na chegada à Câmara de Vereadores, nós somos procurados por várias pessoas, seja no meio urbano como no meio rural, nós falando da importância que teria. E realmente nós também sempre esteve na nossa ideia que Caxias carecia de um espaço que nem no mercado público. Nós sabemos que na maioria das grandes cidades eles possuem seu mercado público e nós não tivemos dúvida que durante o mês de abril nós fizemos uma indicação endereçada ao Executivo para que se estude o meio, a viabilidade de instalarmos no nosso município o mercado público municipal. Então, realmente nós fizemos essa indicação. A nossa ideia na hora do encaminhamento é que nesse espaço pode ser colocados os hortigranjeiros do nosso município, o artesanato, a agroindústria, os nossos vinhos. Nós podemos colocar lá restaurantes, bares que ofereçam as nossas comidas típicas, seja italiana, alemã, gaúcha, espaços culturais, açougues. Enfim, açougues também, peixaria também é possível também. Então, na verdade, foi pensando nessa ideia. E também nós sugerimos o local. Evidente que um desses locais possivelmente podia ser as instalações da Maesa também. Mas também nós, na hora do encaminhamento, nós colocamos que o Executivo analisasse a ideia e que o Executivo definisse se nós acharíamos que era interessante reunir um grupo de pessoas interessadas no setor, que conhecem o setor, para que realmente se faça um estudo apropriado, como é que deveria funcionar, aonde, como, enfim. Nós lançamos a ideia de que haja esse mercado público. Isso nós fizemos. E durante essa semana, nós fomos recebidos pelo nosso prefeito e realmente nos recebeu muito bem, concorda com a ideia, acha a ideia muito interessante, inclusive ele está no seu plano de governo, né, da instalação desse mercado. Então, claro que ainda falta do encaminhamento, falta recursos, né, não tem recursos disponíveis para isso. Mas o que eu senti do prefeito é que o interesse existe. Realmente o interesse existe. Essa sua intenção, ela carrega ainda uma problemática anterior, que é a questão de definir o processo de tombamento. Para que as pessoas entendam, a Maesa ela ficou sobre um tempo sob propriedade de uma outra empresa privada, então ela foi cedida ao governo do estado como forma de pagamento de tributos, era mundial, se eu não estou enganado, a empresa mundial pagou, digamos, cedendo o prédio da Fábrica 2 da Maesa ao governo do estado como pagamento de tributos atrasados e hoje está cedido, não sei se o termo mais correto seria cedido ou arrendado, mas enfim, o Grupo Voges está utilizando e deve entregar dentro dos próximos meses de volta para o governo do estado. E o pleito do município é que então o governo do estado ceda
para o município, ou encontre uma forma de que o município possa, então, desenvolver políticas na exploração dessa área, como o senhor coloca, o mercado público. Como é que o senhor tem observado esse processo de tombamento? Propósito, nós já temos uma comissão temporária na Câmara para acompanhar especificamente esse processo. Nós, inclusive, fizemos parte dessa comissão temporária, inclusive, da Câmara de Vereadores. Presidida pelo vereador Jason Barbosa. Perfeitamente. E na semana passada nós da comissão estivemos em Porto Alegre, em companhia do prefeito municipal, do chefe de gabinete Manuel Marachinho, e estivemos na secretaria para discutirmos essa questão. Na verdade, então, está se discutindo para que realmente o Estado doe, repasse, enfim, faça comodato, enfim, um acordo com o município. Bem, o que nós ouvimos lá? A princípio, o clima de negociação está bom. O que sentiu que, de repente, haveria uma certa dificuldade em repassar toda a área, mas aquilo ainda é um processo de negociação. O que ficou estabelecido é que a Secretaria de Estado eles iam escolher alguns técnicos e possivelmente comunicaria ao município que também designasse alguns técnicos para que realmente seja definido qual a área, qual a parte que é importante para a preservação para um futuro tombamento. Porque fazer um tombamento agora, do jeito que está, que o prédio pertence a um órgão público, o município teria que indenizá-lo. Então isso não seria possível. Mas houve uma conversa muito importante, se percebeu que ambas as partes estão dispostas a negociar, e eu acredito sinceramente que nós, no fim das contas, possamos ter um final feliz. Bom, esse é um pouco o aspecto meio superficialmente de como é que está a questão do tombamento e do repasse do prédio da Maesa para o município. Embora que no nosso encaminhamento que nós fizemos para o Executivo, na nossa indicação ao Executivo, é que o prédio da Maesa seria uma das possíveis sugestões. Nós também colocamos o antigo prédio da Imperial Madeireira, nós também sugerimos que seria importante, de repente, talvez um prédio próximo à estação férrea também, já que está prevista a chegada do trem, talvez daqui a pouco, né? O senhor se refere ao debate do trem regional, exatamente, pelo qual Caxias também seria contemplado. Perfeito. Então também seria, ou também nós deixamos bem claro que pode ser algum outro ponto, ou um prédio a ser construído pelo município, né? Porque nós damos algumas sugestões. É evidente que hoje se fala bastante no prédio da antiga Maesa, por ser um espaço muito amplo, fácil de estacionamento. Mas necessariamente não precisa que seja lá o local da instalação do nosso mercado público. O senhor, quando propõe a questão do prédio da Maesa, exemplo de outros vereadores como nós citamos, e tantas lideranças políticas da nossa cidade que insistem no prédio da Maesa, é que o mercado público ele adquire um papel todo histórico e se torna um ponto de referência. Resta ver em Porto Alegre a fama que existe em períodos de Páscoa, as pessoas vão lá, compram peixes, aquela ideia de ir ao mercado tomar um café, as exposições que o próprio mercado público de Porto Alegre agrega, temos o mercado modelo em Salvador, como o senhor mesmo pontuou, as grandes cidades do Brasil já contam com seus mercados e Caxias está nesse patamar já, ultrapassando a marca dos 450 mil habitantes. Também tem isso, vereadores, de criar um ambiente de aconchego e que passa, com o decorrer dos anos, sediar uma série de eventos, inclusive, shows musicais, exposições. É também essa a intenção. Né? Com certeza, porque tudo isso é possível nós termos no mercado público. Né? No que ele é implantado... Com certeza. Quando se fala, por exemplo, vem bastante em mente o prédio da Maesa, claro que por todos os motivos que nós colocamos. E depois, se nós vamos ver, a maioria dos mercados públicos existentes são todos com prédios antigos, prédios históricos, né? Que inclusive... muitas vezes tem prédios que são tombados pelo município, prédios históricos, e se tem um mercado público funcionando, já é uma ajuda que se dá para o município, porque o mercado mantém o prédio sem custos para o executivo. Então, realmente, eu acho que seria importante essa questão de ter num espaço, num prédio
por exemplo, antigo, um prédio histórico, né? E realmente, mas isso não é o ponto principal. O importante é que nós possamos ter, o quanto antes possível, né, um mercado público em nosso município. Mudando um pouco de assunto, vereador, o senhor que é muito identificado com o meio agrícola, tem surgido a pauta, suas manifestações na sessão, sobretudo, a sua preocupação no que tange aos loteamentos, os loteamentos feitos na área agrícola do município. Houve um tempo atrás uma discussão no que tange a classificações de zona de interesse turístico em alguns pontos. Esse debate veio muito à tona. Agora retoma de novo. Sobretudo em Fazenda Souza, tem havido interesse do mercado imobiliário de instalações e muitos moradores já colocam o seu receio no que tange, de repente, perder a característica rural, a característica de interior e, num ponto de vista, nós começarmos a ter prédios ou grandes conjuntos residenciais. De que forma tem havido essa sua preocupação, até porque, a propósito, estamos num processo de discussão de um plano diretor específico para a Fazenda Souza. E até a Câmara promoveu uma audiência pública recentemente, pela Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação, presidida pelo vereador Mauro Pereira. Como é que o senhor tem avaliado esse debate? No plano diretor do município, que, se não me engano, foi feito em 2007, se não me falha a memória. A última revisão. Está definido que o plano diretor deverá ser feito em todos os distritos de Caxias do Sul. E está se iniciando, então, pelo distrito de Fazenda Souza. Mas a nossa preocupação realmente já vem desde os tempos que nós estávamos na direção do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e as queixas que os agricultores nos traziam na nossa entidade. Porque é muito prejudicial a instalação de um loteamento em área rural. Aliás, existe uma lei federal que proíbe loteamento urbano em área rural. Existe uma lei nesse sentido. Pelas classificações de zoneamento. Exatamente. Então, na área rural é área rural. O nome já disse. Inclusive está no Estatuto da Terra o que diz que é área rural, o que pode ser feito lá. E existe uma legislação federal também que proíbe a implantação de loteamentos urbanos em áreas rurais. Então, na verdade, inclusive, existem também no nosso município, que está no plano diretor, algumas áreas que são de zonas de interesse turístico, que são ainda mais restritivas ainda à implantação de qualquer tipo de outra atividade, loteamentos, por exemplo. E nós temos acompanhado, existem vários pontos do município, está se proliferando. Para nós do meio rural foi muito importante o programa de asfaltamento interior, muito importante, melhorou bastante para o nosso agricultor, mas em contrapartida também está havendo um avanço de interessados, de empresas em fazer loteamentos nessas áreas, pela facilidade de acesso. Isso é muito prejudicial para a classe agrícola. Porque a partir que seja instalado um loteamento lá na comunidade do interior, essa comunidade perde as suas características, perde as questões culturais, enfim, perde tudo. Então imagina um agricultor que na propriedade vizinha dele tem um loteamento com 50, 100, 200, 300 famílias do lado dele. Realmente é um prejuízo enorme. Realmente fica muito difícil, a convivência entre as próprias pessoas muda significativamente. Então perde toda como é que eu diria, toda a sua originalidade, a forma de viver dessa comunidade. Então, para o meio rural é muito difícil. E para o poder público também é muito mais complicado. Embora que o loteamento, que nem sempre é assim, possa já incluir toda a infraestrutura como asfaltamento, luz, água, etc., mas assim mesmo o município tem que se preocupar com a escola, com a saúde, enfim, com o transporte. Enfim, realmente é muito prejudicial também para o poder público a instalação desses loteamentos em área rural. E nós temos bastante. Você citou em Fazenda Souza, estivemos naquela audiência lá em Fazenda Souza, realmente. E nós, como nós nos pronunciamos naquele momento lá, nós estamos muito preocupados, porque percebemos que algumas pessoas que têm interesse, imagina, estender 6 quilômetros
adiante do atual perímetro urbano, transformá-la tudo em área urbana. Então, a sede urbana de Fazenda Souza está com um pouco mais de 1 quilômetro. Exato, eu não tenho os números exatos aqui, mas mais ou menos em torno disso, né? Então, na verdade, eles estão as sugestões de levá-los a mais de 6 quilômetros. Realmente, nós estamos bastante preocupados. E sabemos que Fazenda Souza é um município essencialmente agrícola, é um distrito essencialmente agrícola, importantíssimo, conhecido não só no município, no próprio estado, com uma produção bastante expressiva, né? E, na verdade, hoje existem interessados que realmente se transformem aquilo em área urbana. Como um observador que transita, até pelos anos em que o senhor presidiu o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, como é que o senhor vê, existiria um equilíbrio? Porque muitos colocam assim, olha, o desenvolvimento da região muitas vezes não há como reprimir, então deveríamos então deixar a construção de alguns empreendimentos. Como é que funciona isso? O senhor chega a ver, por exemplo, no que se permite, vamos supor, esse avanço de 6 quilômetros. Vamos dar como exemplo esse avanço de 6 quilômetros da parte urbana para a parte rural de Fazenda Souza. Aumentaria? Se a produção agrícola correria risco de ser comprometida num movimento desse tipo ou haveria alguma forma de coexistência? Que eu entendo, seu medo é mais no sentido assim, na medida que começa a avançar, daqui a pouco anula a vocação agrícola e o distrito passa a se restringir a uma área urbana. Haveria um equilíbrio ou o senhor entende que não, vamos restringir já desde o início para não trazer problemas futuros? Eu entendo que é melhor prevenir do que depois remediar. Realmente nós entendemos que a partir que se facilita essa história, realmente torna a produção agrícola muito mais difícil. Ela seria comprometida, senhor? Estaria comprometida sem dúvida nenhuma. Então nós entendemos que isso seria problemático. O que nós precisamos fazer? E a sociedade é regida por leis. O que nós precisaríamos é que todo cidadão cumpra as leis. Nós temos regras para o meio urbano, nós temos regras para o meio rural, só que infelizmente os interesses econômicos sobrepõem aos interesses de uma sociedade e da coletividade. Você faz regras para uma boa convivência entre as pessoas, mas na verdade, infelizmente, muitas vezes o poder econômico sobrepõe a tudo isso, né? E aquela lei de Gerson de levar vantagem em tudo, realmente torna as coisas muito mais difíceis, né? Então, realmente, a preocupação nossa com a expansão, com esses... eu não digo expansão, mas a implantação de loteamentos lá no interior realmente é muito preocupante. Temos em vários pontos no nosso município que está ocorrendo, e além dos loteamentos propriamente ditos, é aquela forma, bom, eu não posso, vou lá construir uma casa lá no interior, depois os papéis ver como é que se faz o contrato. E nós sabemos que em área rural, nenhuma escritura se faz em área inferior a 20 mil metros quadrados, ou seja, 2 hectares. Sim. As regras são essas. No interior nada se escritura com menos de 2 hectares. Sim. Então, realmente, se as áreas fossem desse tamanho, não teriam o que fazer, porque as leis permitem. Mas agora, fazer loteamento. Muitas vezes vai lá uma pessoa, constrói uma casa num espaço para depois ter um lote. Isso aí também é irregular, porque esse espaço não pode ser legalizado, né? Fica uma situação irregular. Né? Vereador, estamos chegando ao final do nosso programa. É um assunto que não se esgota. Acredito que em outras oportunidades vamos ter que ainda ampliar esse debate, sobretudo conforme for progredindo, a tramitação desse projeto do Plano Diretor de Fazenda Souza, que está pelas comissões da Câmara em análise. Também a questão da Maesa, acredito que no que tivermos um retorno mais efetivo quanto ao tombamento, sem dúvida a sua ideia do mercado público, que já é compartilhada por outras lideranças da nossa cidade, tende a avançar. Muito obrigado pela sua participação. Também quero lhe agradecer para quem está nos acompanhando. O vereador veio gripado, está com uma certa dificuldade, então muito obrigado pela sua gentileza de cumprir com a gravação do nosso programa.
Fica um espaço para as suas últimas considerações. Nós também pedimos desculpas aos nossos telespectadores, né? Mas nós assumimos o compromisso e cá estamos com toda essa dificuldade, mas também não fugimos da briga. Estamos aí para, na medida possível, tentar responder. E, na verdade, veja bem, seja na questão do mercado público, nos próprios loteamentos, com certeza deverão ter novos lances, deverão haver novidades com o decorrer dos dias, né? E, de fato, são duas coisas que nós vamos continuar defendendo, tanto a implantação do mercado e também essa questão dos loteamentos, porque realmente nós, faz desde 1980 que estamos convivendo com uma classe trabalhadora. Nós sempre fomos agricultores, mas estamos convivendo com a classe trabalhadora, dirigindo uma entidade de classe e sabemos muito bem quais são os problemas, o que o agricultor todo dia nos traz nas suas preocupações. E nós vamos trabalhar dentro da lei, né? Que é aquilo que nós colocamos. Se a sociedade é regulada por leis, e se toda a sociedade realmente cumprir elas, com certeza nós teríamos um mundo muito melhor do que nós temos hoje. Mais uma vez, muito obrigado, vereador. E nunca é demais insistir que o interior caxiense é o maior produtor de hortifruti granjeiros do estado, que orgulha todos os caxienses, sem dúvida alguma. Conversamos então com o vereador Raimundo Bampi, do PSB. Obrigado pela audiência, até o nosso próximo encontro.